Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast do Árvore do Futuro. Hoje a gente está aqui com Rafael Penella, ele é advogado, professor de Direito e mestre em Desenvolvimento Regional da Amazônia pela Universidade Federal de Roraima. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre o desenvolvimento na Amazônia, também vamos falar sobre a dissertação dele, né? Que foi sobre o pagamento por serviços ecossistêmicos, depois a gente vai esclarecer melhor o que é isso. E, professor, pode ficar à vontade para dar um oi para o nosso público. Oi, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco do que eu estudei e aprendi ao longo dos últimos anos. Estou à disposição. Obrigada, a gente que agradece a sua presença. Bom, né, para a gente começar falando sobre o desenvolvimento na Amazônia, eu queria que o senhor começasse falando o que são esses chamados serviços ecossistêmicos, né, e como eles podem ser pagos. Pois é, aí, primeiro de tudo, houve recentemente aí a edição pelo nosso Congresso Nacional da Lei 14.119, agora em janeiro, né, de 2021, e ele definiu ali, né, o Congresso ali por meio dessa legislação definiu ali o que viria a ser, né, no entender dos legisladores, esses dois conceitos, né? Para a doutrina, a gente geralmente caracterizava isso, né, como serviços ecossistêmicos, aqueles prestados pela natureza, ou seja, provisão de chuva, né, reservas de água, ciclo de oxigênio, de CO2, né, renovação do oxigênio através do ciclo, né, feito pelas árvores e etc., pela vegetação em geral, né? E a beleza cênica também da natureza, né, e por aí vai. Essa, em geral, podem ser considerados os serviços ecossistêmicos, ou seja, os serviços que a natureza nos oferta, né, habitualmente. Já os serviços ambientais seriam aqueles que são prestados por pessoas, né, por indivíduos, ou por pessoas tanto naturais, ou pessoas físicas, né, quanto pessoas jurídicas. Né? Então, poderia ser aí alguém que toma alguma iniciativa, né, de proteger fazer um replantio, proteger determinada área, né, e assim por diante. Bom, e dentro desses serviços tem a questão do valor dos recursos, né? Tem o valor de uso, o valor de não uso, o valor de existência também. Como que esses valores influenciam, né, na conservação e no pagamento por esses recursos ecossistêmicos? Então, essa lei recém-editada, ela prevê que vai caber ao CISNAMA, né, a regulamentação dessa lei 14.119. Portanto, a doutrina fala uma série de critérios ali de questão de valor de uso, série ali de questões técnicas, né, que formam uma equação que eu ficaria um pouco chato aqui de mencionar para vocês, mas esse valor de uso indireto, valor de uso direto, valor oficial, eu não me lembro nem até de cabeça todos os itens, né, que compõem essa equação sugerida, por exemplo, a que eu utilizei na estação de mestrado, foi a sugerida pelo Ronaldo Ceroa da Mota. Né? A legislação ainda está carente, né, de regulamentação. Uma outra coisa que o senhor fala na sua dissertação, que eu achei interessante, é sobre o território de Roraima que está indisponível para livre exploração econômica, né, que no caso seria 93% do território. Esse percentual continua sendo 93%, e assim, o senhor também conta que essa falta de terras, né, para explorar incentiva o desmatamento ilegal e o garimpo. Então, assim, como que a gente pode ter uma liberação da exploração de terra que poderia ser, ao mesmo tempo, sustentável em Roraima? Olha, a resposta a essa indagação é um pouco longa, né? Vamos tentar aqui ser o mais sucinto possível. Primeiramente, essa regra de uma indisponibilidade para o uso econômico liberado, ela é quase que uma unanimidade, né, aqui na região norte. Né? Então, em quase todos os estados da chamada Amazônia Legal, o percentual disponível para livre é baixíssimo. Né? Então, o mais baixo de todos é o de Roraima.
né, que é aliás, é o estado mais pobre, o menor PIB da nação. Então, o estado que já é o mais pobre, que tem o menor PIB, fica com a maior carga de responsabilidade, com o maior ônus de proteger o meio ambiente. Então, você veja, isso foi estabelecido pelo nosso último Código Florestal, mas vem de uma construção histórica, né? O Código Florestal anterior, com modificações que foram feitas aí ao longo dos anos, sobretudo por força, por pressão dos chamados regimes internacionais. Né, essas reuniões, esses valores, esses instrumentos normativos em âmbito internacional, que, em geral, desde a década de 70 para cá, adotavam ali o viés da chamada Deep Ecology, né, a ecologia profunda, eles influenciaram fortemente, por exemplo, a nossa Constituição de 88, né? E também o ordenamento jurídico, a academia como um todo, ou seja, os cientistas, o que eu chamo na minha dissertação de ecólogos, né? Que são os profissionais da ciência ligados ou interessados nessas questões de ecologia e ambientalismo, e foram de alguma maneira assim, sucessivamente, acrescentando novas esferas de proteção, ampliando sempre a proteção e transformando aquilo que inicialmente era apenas um debate acadêmico em um debate, em uma pauta política. E aí essa pauta política acaba influenciando a vida de todos nós, principalmente aqui dos amazônidas, né? Então, nós que estamos aqui, que vivemos, que trabalhamos e vivemos na região amazônica, carregamos um ônus absurdo e sem nenhum bônus, até o presente momento, porque essa lei mais recente, 14.119, ela prevê ali o pagamento por serviços ambientais. Já é um pequeno passo, ok? Mas é muito tímido, né? O pagamento por serviços ecossistêmicos é o que a gente, né, precisa ali, pelo menos como uma das iniciativas, não é a única, tá? Existem outras que poderiam ser adotadas, né? Mas uma das iniciativas para reequilibrar, né, a questão de ônus de ser responsável por proteger, né, o meio ambiente, que é do interesse não só dos brasileiros, mas da humanidade como um todo, sem ter nenhum bônus, ou seja, tendo aqui a responsabilidade exclusiva de não derrubar nenhuma árvore, não cometer nenhum desmatamento, ok, mas isso acarreta um custo de oportunidade para a sociedade que já é a mais pobre. Né? Então, a gente precisa equilibrar ônus e bônus, porque sem desenvolvimento, sem acabar com ou reduzir a pobreza, não vai haver uma proteção efetiva da natureza. E assim, muita gente pode pensar, né? Mas é um estado mais pobre, mas a gente tem que manter esse percentual de terras preservadas, porque o Brasil todo já está sendo desmatado, né? Como que a gente consegue aliar essas duas coisas, pensando justamente nisso, né? Por exemplo, uma coisa que eu achei interessante é que eu não sabia que a onça-pintada ela já tinha vivido nos Estados Unidos. E hoje ela está restrita aqui na América do Sul, principalmente na Amazônia e no Pantanal, né? Então, se a gente for pensar, tem muita coisa que já foi desmatada, a gente vai guardar pelo menos isso aqui. Só que também tem as pessoas que sobrevivem ali, né? Que elas precisam tirar o seu sustento. E, por outro lado, o desmatamento em terras públicas ele é muito alto também, né? Se eu não me engano, ele é mais alto aqui no Brasil nas terras públicas do que nas terras privadas. Então, assim, como que a gente consegue unir essas duas coisas? Eu sei que não tem uma resposta simples, né? Mas quais são, assim, as melhores soluções que o senhor encontrou estudando esse assunto? Vamos lá, novamente um grande desafio. Obrigado pela pergunta. Realmente para responder a você, né? Acho que a gente precisaria realmente te apresentar ali ou compartilhar ali a nossa dissertação de mestrado, que há uma oferta, né, de uma opção, de uma saída. Há inúmeros outros livros, ok, que eu utilizei, inclusive na produção da minha dissertação, com sugestões de saídas, né? Porque a questão é a seguinte: você precisa, de alguma maneira, aliar desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Aí tem aquela questão das vertentes, né? Então, se você é adepto, se você segue a corrente do ambientalismo, do ecologismo, da deep ecology, né, da ecologia profunda, você vai
você adota qual é o modelo? Você adota um pássaro, uma árvore, e o ser humano estão todos aqui, nesse mesmo patamar. Já quem adota, por exemplo, o viés, a corrente da shallow ecology, da ecologia superficial, ou outra mais moderada, outra vertente mais moderada, adota o chamado antropocentrismo, no qual geralmente é representado por uma pirâmide, no qual o ser humano ocupa, em geral, o ápice da pirâmide. Então, a prioridade é a preservação e a promoção da vida humana. Em seguida, as demais. Não significa que você vai abandonar a proteção ambiental em prol do desenvolvimento econômico, mas você não pode esquecer uma coisa, acho que ambos devem andar relativamente juntos, porque já ficou comprovado, e aí essa mudança no âmbito internacional, a partir, sobretudo, ali do relatório Brundtland, de 1987, que não dá para você fazer a proteção, né, manter esse discurso e esquecer da redução da pobreza, esquecer do desenvolvimento nacional, do desenvolvimento econômico, das diminuições das desigualdades regionais, né, que tanto assolam o nosso país. A realidade da região norte é da quase que inexistência de rede de esgotamento sanitário. Como é que você vai pensar em proteger uma árvore se você não tem nenhum esgoto, para as pessoas que não têm nenhum esgoto, que não sabem o que vão comer à noite, né? Que precisam ali, muitas das vezes, optar, né? Ou passa fome ou derruba a árvore para alimentar o seu filho. Isso é uma escolha trágica. E, infelizmente, o que esse tipo de aparente dicotomia, né, entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico acarreta, quando você vai para esse extremo, né, da deep ecology ou desses movimentos mais radicais, é o quê? Você penaliza os mais pobres. Eu faço uma comparação como carioca, me considero carioca-china, eu sou um carioca que adotou aqui Roraima, adotou Boa Vista como lar. E me impressionou o comportamento, o tratamento do Estado brasileiro como um todo, principalmente da União, com relação a essas pessoas mais pobres aqui da região amazônica, os chamados amazônidas, que é muito semelhante ao que muitos condenam de como o Estado age nas periferias dos grandes centros, de São Paulo e Rio de Janeiro. Muitos criticam, né, como o Estado entra nas favelas, nas comunidades, nas áreas carentes de Rio e de São Paulo. É sempre com a polícia, é sempre com a força bruta do Estado. E o Estado faz a mesma coisa aqui na região amazônica. Só pensa em criminalizar as pessoas que, infelizmente, não têm outra opção ainda. Portanto, para que a gente possa pensar em proteger efetivamente a natureza, é indispensável que a gente promova também o desenvolvimento econômico e social, né? Ou o desenvolvimento socioambiental, para que essas pessoas mais humildes dessa região amazônica tenham ali as suas condições de vida dignas e, a partir daí, sim, possam adotar comportamentos de proteção, de maior consciência com relação ao seu impacto no mundo. Isso tem até a ver com a curva de Kuznets, né? Que é Exatamente. Sobre a riqueza e a preservação ambiental, né? Eu vi, inclusive, que o senhor cita isso também no seu estudo. A curva ambiental de Kurzweil, eu acho que é perfeita, né? Eu adotei ela na minha dissertação por conta disso, porque ela mostra ali o que... E tem um pouco de relação, para quem é o pessoal da área de administração, com a pirâmide de Maslow, né? De você satisfazer primeiro as suas necessidades básicas e fundamentais, e aí você vai progredindo até você ter uma estabilidade tamanha que você possa refletir sobre o seu comportamento, né, e adotar, de repente, novas posições, novos comportamentos para que proteja, né, de alguma maneira, mais efetivamente a natureza. E isso só se faz com um maior nível de renda, né? Enquanto uma coisa que é interessante lembrar é a lição do professor Amartya Sen, né, que é Desenvolvimento como Liberdade, que eu utilizei também na dissertação, em que ele fala ali qual é o desenvolvimento que se deseja, né? Como você vai conseguir realmente produzir, alcançar ali um desenvolvimento
sustentável, duradouro, né? Não é apenas aumentando o PIB, não é apenas, né, aí tento unir, né, tanto o conceito de desenvolvimento econômico, né, e destacado aí pela questão da curva de Kuznets, né, como a diminuição da pobreza, porque você pode aumentar o PIB e a desigualdade se ampliar. E se você aumenta o PIB, a desigualdade se amplia, vai haver mais pessoas pobres, havendo mais pessoas pobres, elas serão as principais vítimas e também os algozes do meio ambiente. Portanto, é importante que, para um desenvolvimento econômico sustentável, alie-se a eliminação da pobreza, ok? Além do crescimento econômico. E aí, você juntando isso tudo com a teoria, né, da curva ambiental de Kuznets, você consegue, quando você atingir ali um determinado nível de renda, foi observado em muitos países que a preocupação com a proteção ambiental começa a aumentar, né? E aí a degradação diminui. Então, assim, quanto maior é o aumento da renda, né, você consegue, a partir de um certo momento, reduzir os desmatamentos, reduzir aí os problemas relativos ao meio ambiente, né, ao uso desordenado de recursos naturais e etc. Um tema polêmico que a gente teve recentemente, né, foi a MP 910, da regularização fundiária. E, assim, muitas pessoas falaram que essa MP ela estaria legalizando a grilagem na Amazônia. Como que o senhor vê essa questão? Veja, isso é uma luta histórica. A questão da regularização fundiária é uma luta histórica dos amazônidas e que não foi resolvida e não deve ser resolvida a curto espaço de tempo, porque essa MP, né, houve ali debate, acabou que, né, ela fica sempre com uma situação ali, você tenta resolver de uma maneira emergencial e aí não consegue, né, dar concretude, efetividade, isso acaba perdendo a validade. Ou os tribunais também acabam, de alguma maneira, declarando a inconstitucionalidade da norma, etc., mas veja sob o ponto de vista da economia. Qual é o banco que vai fornecer financiamento para um empresário, para um empreendedor, desenvolver uma atividade que seja? E aqui, lembre-se sempre que 99% das empresas, dos empresários brasileiros, são os micro ou pequenos, tá? Não estou falando aqui das grandes empresas, não. Esses empresários, eles precisam de financiamento. Como é que você vai conseguir financiamento se você não tem nada, nenhuma garantia a oferecer? E aí imagine o pequeno produtor rural. Se ele não tem a propriedade da terra, ele não tem nada a oferecer para o banco em troca do financiamento que ele precisa para comprar um trator, para comprar ali os insumos necessários para desenvolver a sua plantação, né, seja qual for a atividade que ele desenvolva. E, portanto, você inviabiliza, você joga novamente essa pessoa, esse amazônida, na economia cinza, você exclui essa pessoa da inclusão social, do estado de bem-estar socioambiental. A gente não deve pensar apenas num estado de bem-estar social, nós já precisamos pensar num estado de bem-estar socioambiental, no qual essas pessoas tenham a sua dignidade ali preservadas. Porque o que acontece quando você não tem a propriedade, não consegue financiamento, você fica, por exemplo, dependente de programas como Bolsa Família ou algum outro tipo de programa, no qual você nunca vai ter a sua liberdade plena, né? Você vai estar, eventualmente, sempre ali dependente de repasses de recursos do Estado. E esse não é o Estado que eu creio que nós desejamos, né? E não é o que previu ou o que deseja a Constituição de 88, lá no seu artigo 3º, que determina ali como objetivos fundamentais da República a promoção, a diminuição das desigualdades regionais e a promoção do desenvolvimento nacional. E nesse caso, o senhor citou os benefícios para os proprietários da terra, né? Mas, assim, e os benefícios ambientais também? Dá para a gente falar sobre isso de um modo mais específico, se eles existem, né, no caso com essa MP? Tem a propriedade da terra, você provavelmente vai cuidar mais dela, né? Se você não tem a propriedade, você vai talvez explorá-la até os seus recursos esgotarem.
porque você não sabe se amanhã ou depois você pode ser retirado dali pelo Estado, pelas forças do Estado, então você provavelmente vai explorar até o esgotamento desses recursos. Eu poderia pensar por esse caminho. E aqui eu já gostaria também de retomar um ponto, né, que eu defendi na minha dissertação, que é essa situação de você precisar, de você ter como se fosse um cidadão ali de segunda categoria que não tem direito aos direitos mais básicos. O direito de propriedade é um dos primeiros direitos previstos aí ao longo da evolução histórica do nosso direito, né? Então, a pessoa não tem ali a propriedade, ela fica, né, sempre com aquele medo, com aquele peso, com aquela insegurança constante de que a qualquer momento alguém pode me arrancar daqui. Não, isso não é um tratamento digno do ser humano. A gente precisa pensar, é aquilo que eu falo, não é apenas no meio ambiente, é meio ambiente e pessoas. Ok? A gente precisa unir as duas coisas. Um depende do outro. Ok? Acho que de alguma maneira até uma certa utopia você imaginar que você vai colocar uma redoma em cima de uma determinada área, como a região amazônica, né? A gigantesca região amazônica, e nada vai acontecer ali. Não, o que acontece é a realidade que eu vejo aqui, que nós vemos, que nós tomamos conhecimento de que exploração ilegal de garimpo, exploração, derrubada de árvores e etc., porque não há o estímulo a pessoa participar, a ela adotar um comportamento individual, ela mudar o pensamento e a consciência dela, para que ela também seja um agente protetor da natureza. Não, o sujeito está desesperado para conseguir. Eu conheço, né, vejo pessoas que têm baixa qualificação e que, infelizmente, muitas vezes acabam correndo, eventualmente tendo como única opção ir para o garimpo, ir para, né, derrubar, cortar uma árvore, etc. Veja, um sujeito desse não pode ser demonizado, não pode ser visto como, né, o representante do diabo na Terra, porque isso é o que seria até uma religião, né, desses radicais da Deep Ecology, procura propagar. Não, a pessoa, aquilo ali, em geral, não estou falando dos grandes, porque sempre há, né, às vezes como há o grande traficante de drogas, há também, né, talvez o grande um garimpeiro que esteja por trás, né, explore outros, mas a pessoa que, em geral, é pega ali, às vezes, numa operação dessa, é humilde, está fazendo isso porque não tem opção. Okay? Então, a gente precisa pensar em elevar a dignidade dessas pessoas primeiro. Isso é muito bem pontuado, né? Inclusive, é o que pode ser observado não só no Brasil, mas em outras áreas da Amazônia que sofrem com a pobreza, como, por exemplo, a Venezuela, né? Lá o desmatamento aumentou, assim, enormemente porque as pessoas estão tirando lenha para cozinhar, porque eles voltaram para a Idade da Pedra por causa da pobreza. E também está sendo destruído muito lá por causa do garimpo também, né? Porque as pessoas estão sem perspectiva, né? Então, é muito importante também que a gente fale sobre o desenvolvimento econômico das pessoas para que a floresta possa ser preservada também, né? Eu gostei dessa resposta. E, bom, trocando um pouco de assunto, né? A gente já falou um pouco sobre essas soluções, né? Que não são simples. E o senhor acabou de citar a radicalização, né? Até de quem trata o ambientalismo como uma religião. E assim, olhando para o Brasil, né, como que o senhor avalia hoje os rumos que os movimentos ambientalistas tomaram e têm tomado, né? Porque hoje a gente tem, claro, muitos movimentos que são muito radicais, mas a gente também tem iniciativas voltadas para o meio ambiente que não são radicais, né? Como, por exemplo, o próprio Árvore do Futuro, né? E eu queria saber como que o senhor está observando os movimentos hoje, se tem algum motivo de esperança, ou se o senhor está mais pessimista, como que o senhor está vendo isso? Veja, eu enxergo isso de uma maneira um racional positivo, né? Eu gosto muito do perfil de vocês do Árvore do Futuro e gostei da expressão que vocês utilizam ali de ambientalismo racional, né? Acho que representa um pouco essa aversão ao radicalismo, ok? Então, da mesma maneira em que houve a prevalência no campo da política de uma
uma única visão, né? Ou seja, ao longo das últimas décadas, praticamente, das últimas quase 3 décadas, prevaleceu no Brasil exclusivamente uma visão, né, majoritariamente, de política de esquerda. Né? E aí não havia pouco debate. Né? E qualquer espécie de debate em que havia contraposição de ideias, né, era desconsiderado, ou era visto como você é logo tratado como radical. E a gente vê isso hoje em dia também, né? Quem se declara de conservador, de direita, é tratado, né, muitas das vezes como extremista, né? A extrema direita. Não existe extrema esquerda, existe extrema direita. Mas o que eu vejo é que é importante que haja esse debate. Você não pode ficar naquela posição hegemônica de só um lado fala, só um lado se manifesta, só um lado tem influência, tanto na academia quanto nas esferas políticas, de tomada de decisão, né, de políticas públicas, e o outro lado não consegue falar. Não, hoje em dia houve um equilíbrio em termos políticos. Me parece que há um certo equilíbrio aí, ou tenta-se obter um certo equilíbrio no campo político. No campo acadêmico, isso é raridade, ok? Até a própria produção da minha dissertação, né, uma pequena pepita ali que a gente conseguiu produzir dentro de um modelo que esse tipo de debate não é muito bem visto, não é muito bem aceito, né? No qual você questione, de repente, olha, a proteção ambiental é legal, mas calma aí, vamos pegar um pouco mais leve, né? Olha, veja, Norberto Bobbio, ok? Um grande doutrinador, propôs há muito tempo a chamada sanção positiva, que é o quê? Políticas de incentivo a você adotar comportamentos que sejam, né, mais benéficos e aí, em virtude desse comportamento adequado ao que a legislação determina, receber uma remuneração, receber alguma premiação, né? Aqui na Amazônia, até há pouco tempo atrás, isso não existia. E até hoje não existe, porque, embora haja essa lei que eu já mencionei, a 14.119, ela ainda carece de regulamentação. E voltando especificamente para o que você mencionou desses embates, né, entre os movimentos, entre as ONGs, né, do ambientalismo, etc. Veja, no campo das ONGs, eu desconheço assim grandes iniciativas que debatam, que promovam um ambientalismo mais racional, como vocês propõem, né, na Árvore do Futuro. A grande maioria dos que tem espaço na mídia, que você vê toda hora nos anúncios, nos comerciais, né, de grandes canais de notícia, contribua você com uma pequena contribuição, etc. e tal, extrema ecologismo profundo, aquela turma que está ali, né? E vocês, por exemplo, eu só vejo no Instagram, né? Mas começa a surgir quem tenta debater, quem tenta levantar a bola de questões de natureza econômica, de uma tentativa de amenizar, olha, vamos procurar o caminho mais do meio, vamos tentar aqui o consenso, como me parece muitas das vezes o caso do nosso ministro Ricardo Salles, é bombardeado, o sujeito não consegue, tudo que ele fala é criticado, como muitas das vezes acontece com o presidente da República, né? Olha, não existe pessoa perfeita. É óbvio que todos nós cometemos erros e falhas, ok? Mas o sujeito está tentando ali seguir um comportamento, implementar a proteção ambiental de uma maneira que ali também a promoção social, que ali também o envolvimento de empresas, né? Eu vi o caso, por exemplo, ele mencionou há pouco tempo de que não sei se eu posso falar aqui, o Carrefour, mas uma grande empresa que resolveu adotar, na verdade, que resolveu adotar um grande parque e aí vai dar um valor, né, não sei se mensal ou anual, para que você possa implementar, né, ali uma equipe de proteção, implementar ali talvez um turismo ecológico e etc., porque esse tipo de coisa é que vai garantir maior proteção ambiental, que é o quê? É você inserir o meio ambiente, inserir a ecologia no capitalismo, inserir de alguma maneira no mercado.
Ok? Eu sei que muitos criticam a questão do utilitarismo e etc., mas vamos deixar um pouquinho de lado as utopias, pessoal. Vamos concentrar aqui no que é possível, sobretudo numa nação que não é rica como o Brasil. Ok? Então, colocando o pé no chão, tentando buscar o consenso, eu acredito que esse tipo de debate vai estar melhorando e vai melhorar cada vez mais. Espero eu e eu espero contribuir em qualquer situação que for possível a minha participação. Obrigada. É uma questão interessante, a gente já citou a Amazônia, a gente citou tanto a brasileira como a venezuelana, mas a gente também pode citar o exemplo do norte da África subsaariana, que concentra 70% das queimadas do mundo, né? E essas queimadas, elas estão se reduzindo graças ao desenvolvimento econômico, porque com mais recursos, né, nos campos agrícolas, eles não estão precisando queimar tanto. Mais pessoas também estão trabalhando na indústria, então estão sobrevivendo menos diretamente da agricultura que eles fazem para sobreviver, né? E, como resultado, a gente teve uma redução de 4,5% das emissões de dióxido de carbono entre 2005 e 2017. E muitas vezes a gente realmente não vê movimentos ambientalistas radicais comemorando essas conquistas, porque elas estão ligadas ao desenvolvimento econômico, né? Então, às vezes eles nem sabem o que está acontecendo, porque eles só estão preocupados em catástrofe, mais catástrofe, né? É uma questão complicada. Sabe o que ocorre aí? Eu também destaquei isso na minha dissertação. Esses movimentos ambientalistas mais radicais, eles dependem da promoção, né, e da apologia do discurso caótico, do discurso do exagero, para tentar, dessa maneira, promover aí as suas causas, as suas bandeiras e conseguir, né, doações, etc., e influenciar. Porque, veja, se se você não dá a esse tipo de causa esse viés caótico, esse viés apocalíptico, né, que é o que a maioria dessas radicais utilizam, desde lá da primeira, a Rachel Carson, com o Silent Spring, né, a Primavera Silenciosa, foi se utilizando essa técnica. Isso é uma técnica. Você promove um discurso de radicalismo, de alarmismo, né, e de apocalipse, porque aí o ser humano se vê, olha, tem que tomar uma atitude imediatamente, precisamos agir agora. E aí você esquece, por exemplo, que o Brasil, aqui é a região amazônica, tem menos de 20% das residências com saneamento, com esgotamento sanitário. Calma aí, isso não é uma prioridade? No Brasil, até pouco tempo atrás, morriam 60 mil pessoas assassinadas por ano. E isso não é uma prioridade maior? Né? E aí as nações em desenvolvimento, como o Brasil, têm outras prioridades, não que o meio ambiente não seja uma delas, mas eu acredito que ela estaria num grau assim, não tão importante quanto a vida humana, né? Quanto o saneamento básico, como acesso à educação. Né, e uma educação de qualidade, porque, veja, foi universalizada a educação básica no Brasil, mas veja a qualidade da maioria dos alunos. Eu sou professor universitário, né? A gente conhece ali, né? E tem contato com alunos que têm algumas deficiências, né? E que não deveriam ter. Né, tendo em vista o volume de recursos que são investidos na educação básica, isso não deveria mais ocorrer. Mas me parece que esse tipo de coisa, esse tipo de política, teria uma prioridade em relação ao meio ambiente. Não que não tenha o meio ambiente, mas, né, estaria talvez num segundo degrau, o meio ambiente. E as grandes potências, como, por exemplo, os Estados Unidos, né, que o Barack Obama dizia que não havia risco maior do que o risco ambiental. O que ele deseja com isso? Né? Ele declarou isso até em discursos promovidos ali, ou relativos a questões dos seus investimentos militares, né?
E tem estudiosos, né, que já falam, inclusive, na questão de uma guerra, né, em virtude por razões ambientais. Então, olha, vocês não estão protegendo a Amazônia adequadamente, não estou dizendo que é o caso, ok? Nunca ouvi, né, nada nesse sentido. Mas é possível, ok? De que vocês não estão protegendo a Amazônia adequadamente, então, né, nós vamos intervir, porque nós vamos, né, tomar conta e vocês vão ser excluídos, a soberania vai ser relativizada. Não querendo que isso seja, né, não quero também utilizar a mesma técnica alarmista, tá, de apocalíptica, não, mas está dentro, isso está declarado em estudos de segurança internacional, ok? Doutrina relativa à segurança internacional tem lá a questão ambiental como uma das possíveis mobilizadoras das forças militares, né? Então eu espero que a gente não chegue a esse ponto. Né? E eu acho que esse tipo de debate, esse tipo de troca de ideia é importante para isso, né? Para, olha, calma aí, o meio ambiente é muito importante, mas vamos primeiro acabar com a fome e com a miséria, tá? Vamos melhorar, vamos universalizar o saneamento básico, beleza? Né? Vamos acabar com a violência, né? Vamos acabar com esse número gigantesco de mortes, né? De assassinatos anuais, né? E aí podemos passar a próxima etapa, né? E aí, nesse caso também é importante que o próprio governo também demonstre a preocupação que ele tem com o meio ambiente ao nível internacional, né? Porque a gente não sofre consequências só de uma guerra. Tem comprador internacional que não quer comprar do Brasil porque tem medo de comprar coisa de desmatamento. Os franceses se aproveitam dessa ideia para dizer que a soja do Brasil não deve ser comprada também. Então, a gente também tem que ficar esperto e mostrar o que a gente está fazendo pelo desenvolvimento, não só no nível do governo, porque eu, sinceramente, não confio no governo, mas do que está acontecendo no mercado que já mostra essa evolução de sustentabilidade, né? O próprio aumento da produção da nossa agricultura e também da pecuária, que acaba produzindo mais sem desmatar novas áreas, né? Inclusive, a Embrapa, ela lançou um estudo recentemente que dizia que a gente pode dobrar, por exemplo, a nossa produção de soja sem desmatar nem pressionar a floresta amazônica. Então, a gente também precisa ficar esperto e demonstrar isso para o mundo também, né? Como isso já foi dito, né, algumas vezes, até pelo ministro do Meio Ambiente, nós temos o Código Florestal mais rigoroso do mundo, ok? Nenhum outro país se equipara. Né? O exemplo que eu cito, né, e que uma das coisas que motivou a realização da minha pesquisa da dissertação de mestrado foi justamente o choque de você verificar ali no Código Florestal que os imóveis na região amazônica devem proteger 80%, ou seja, só 20% está disponível para uso livre. Ao passo que nas regiões sul e sudeste, a proporção é invertida, você só precisa proteger 20%, 80% você usa do jeito que quiser. Ora, justamente a região sudeste, onde a Mata Atlântica foi quase que integralmente devastada, você ainda pode continuar, né, de alguma maneira, utilizando, sem se preocupar em proteger ou em recuperar a mata, né, 80% da sua propriedade. Eu passo que os amazonas, né, como digo sempre, parece que são cidadãos de segunda classe, devem proteger, não podem tocar em 80% do imóvel e tem que se virar com esses 20% aqui. Imagina você na sua casa, 80% você não pode frequentar, tá? O Estado determinou. Você vai ter que viver e né, se dar o seu jeito aí para né, aproveitar a sua casa apenas nesses 20% aqui. Né? Em lugar nenhum do mundo existe isso. Né? É uma coisa que é inadmissível, ok? Então, há instrumentos ali no Código Florestal para você tentar relativizar isso, né? Então, por exemplo, tem ali um parágrafo ali que diz que você pode reduzir essa proteção para 50% se, né, tiver um estado com muitas unidades de conservação e terras indígenas, etc. Mas esse dispositivo ainda não pode ser aplicado, né, em virtude aí de algumas condicionantes legais que são colocadas ali para você manter aquela obrigação de 80-20.
né? Isso é um desequilíbrio absurdo, né? Eu não imagino que um norte-americano aceitaria de boa vontade que o Estado determinasse, olha, 80% da sua propriedade você não vai fazer nada, tá? Eu determino isso. Nos outros 20% você faz o que quiser. Eu acho que isso é um pouquinho radical, né? E é uma coisa que já está na lei. Ok? Então, a lei, o Estado não resolve tudo. Né? Eu acho que o que a gente pode tirar dessa troca de ideias e da minha dissertação é que a lei, o Estado não resolve tudo. Nós aqui, eu, você, a sociedade, precisamos também, temos um papel, temos uma responsabilidade grande. E aí, adotar determinados comportamentos, não porque a lei exige ou porque o Estado pode te responsabilizar. Não, o Estado deve ajudar para que, por exemplo, nas falhas de mercado, que não, as empresas que exploram os recursos naturais e que externalizam, né, as chamadas externalidades negativas, externalizam os custos, né, se apropriam dos lucros e externalizam e compartilham, socializam os custos. Esse nível, tá, de conscientização, né, mas não obrigatório, não compulsório. Essa conscientização a partir do debate, do livre debate, e isso, em geral, surge quando você consegue melhorar os índices de desenvolvimento econômico e diminuir, sobretudo, as desigualdades sociais, regionais, ok? Acho que é o principal. Uma dúvida que eu tenho, antes da gente passar para as perguntas que os seguidores mandaram para o senhor pelo nosso Instagram, é a respeito de que, assim, como que a flexibilização para esse uso de terras, ele poderia ajudar na conservação, porque, por um lado, a gente tem uma lei que ela é rígida, mas, por outro, a gente também tem pessoas que não conseguem cumprir essa lei porque precisam retirar da floresta para sustentar, e tem também aqueles que realmente se aproveitam para fazer comércio ilegal porque querem ganhar mais dinheiro também, com o tráfico ilegal de animais, por exemplo. Então, assim, como que a gente pode fazer uma flexibilização que, ao mesmo tempo, não deixe a Amazônia mais desprotegida ainda, né? Excelente pergunta. Aí entra a questão do pagamento por serviços ecossistêmicos. Né? Então, eu defendo a superação desse modelo repressor de um Estado punitivo, né, que busca ali tratar os seus cidadãos como criminosos, olha, fez essa conduta, cadeia, né, seja a conduta qual for, né, que prejudique, né, causou algum prejuízo para o meio ambiente, responsabilização penal, né, sem prejuízo da indenização civil e etc. Esse não para mim, esse é um modelo ultrapassado e que não colabora para a proteção do meio ambiente nem para o desenvolvimento social, né, econômico, social do Brasil. O que eu proponho é que a utilização de leis de incentivo, que seriam aí possivelmente, nesse exemplo, o pagamento por serviços ecossistêmicos. Leis de incentivo a gente tem muito poucas no Brasil e, em geral, só adotam as chamadas, essas leis de incentivo, em geral, elas utilizam ali como se fosse a renúncia fiscal, esse é o nome, perdão. Essas leis que nós temos, como a Lei Rouanet, elas se valem, sobretudo, de renúncias fiscais. Então, o que acontece? Tem outras, tem a Lei Rouanet, tem a lei de incentivo ao esporte, lei de incentivo à pesquisa, tem algumas, mas todas elas, em geral, proporcionam a renúncia fiscal de 1 a 6% do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. E você poderia pegar 1 a 6%, né, do imposto de renda e doar para, né, utilizar aí, incentivar uma determinada conduta, uma prática, né? Veja, isso já restringe esse tipo de política apenas à classe média alta para cima, porque pagar imposto de renda, em geral, é a classe média alta para cima, pelo menos em percentual que, né, possa ser considerado. Segundo, além desse valor ser pequeno e dessa limitação com relação apenas à renúncia fiscal, se você adota, por exemplo, o pagamento por serviços ecossistêmicos, você demonstra para o sujeito que aquele comportamento é interessante, que vai ser premiado, que você, em vez de derrubar a árvore, você protegê-la, você vai receber alguma coisa em troca. E aí você não vai
ser mais o malvadão que derruba árvores. Não, você vai ser aquele cara que ajuda o Brasil a ficar bem no cenário internacional e que colabora para que você mesmo, né, a pessoa mesmo, lá, aquele cidadão humilde lá daqui do meio da Amazônia, tenha uma condição, muitas vezes, de vida um pouco mais digna, tendo tanto o meio ambiente preservado, quanto a sua dignidade, né, o mínimo existencial garantido. E aí, através desse tipo de política, de incentivo a condutas, você promove o tal do estado de bem-estar socioambiental, né? E induz aí, ou utiliza também, supera, né, aquele modelo do estado repressor, do estado punitivo, e adota o modelo de estado pedagógico, incentivador. Esse é o modelo, a meu ver, a meu sentir, ideal. Legal, a gente precisa de modernização, né? Eu estava vendo hoje uma matéria que saiu no The Wall Street Journal, a gente inclusive publicou no Árvore do Futuro, né? Quem estiver ouvindo a gente depois da publicação do podcast já não vai mais ser hoje. Mas enfim, e aí era sobre o aumento do investimento do Canadá na energia nuclear. E aí o que eles querem fazer? Eles querem fazer uns reatores modulares, que eles são menores e transportáveis, e eles querem fazer isso para gerar energia para os indígenas, que estão morando em lugares mais isolados do Canadá, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, a energia nuclear ela é um monopólio público, a gente só tem 2 usinas funcionando, e os indígenas estão se dando mal com as hidrelétricas, né? Não só os indígenas, mas também a fauna, a flora, porque quando a hidrelétrica começa... Não, na verdade, antes dela começar a funcionar, né? Ela alaga tudo, muita coisa se perde e a gente acaba ficando para trás, né? A gente quer manter uma imagem de preservação, mas a gente não quer se modernizar para resolver os problemas, né? Isso é um problema, Evelyn, dessa questão vamos dizer assim, do empobrecimento do debate, ou da radicalização do debate. Porque você se simplesmente discutir, por exemplo, a implantação aqui em Roraima de um modelo, um projeto que tem décadas e décadas, que seria como é que chama? O reservatório, ou a exploração, né, da capacidade hidroelétrica do Rio Cotingo, teria uma capacidade enorme, mas o simples debate da exploração do Rio Cotingo é interditado por essa turma mais radical. Você não consegue nem debater. Porque, por exemplo, essa ideia que você transmitiu agora há pouco de que a usina hidrelétrica ela promove um grande alagamento, isso nem sempre. Depende do projeto. Você pode ter algum projeto em que haja queda muito grande, né, do nível do rio, e aí você não precisa alagar uma grande área, você pode fazer com aqueles modelos que a gente vê muito em desenho norte-americano, né, que é aquele Uzinho ali, né, só contendo ali na queda, fazendo uma pequena área alagada, né, e conseguir uma capacidade energética de geração de energia muito forte. Então, esse não é o único modelo, ok? Aqui, por exemplo, em Roraima, na região norte do Brasil, né, no Brasil quase todo, há uma capacidade não explorada tanto da energia eólica quanto da energia solar inacreditável. O sol aqui em Roraima é o ano inteiro, nós estamos aqui muito próximo da linha do Equador. Então tem sol o tempo todo, é uma energia que é pouquíssimo explorado porque não há incentivo, né? São caríssimos as instalações. Em geral, quem consegue ter alguma plantinha ali, né, com as suas placas fotovoltaicas são o quê? São pessoas, né, da classe média alta, né, para cima, ou média para cima, né? E aí você não populariza, né? Você não incentiva esse tipo de exploração de energia que também que causa menos impacto, né? E que vai estar disponível aí quase que infinitamente, né? A energia do sol, né, só vai acabar daqui a bilhões de anos. É uma falta de debate que acaba impulsionando que a gente faça as piores escolhas, né, aqui no Brasil. Exatamente. A gente precisa debater. A pior coisa do radicalismo é essa questão da interdição do debate. Eu vejo com frequência aí algumas pessoas, né, que acabam sendo canceladas porque levantaram uma ideia, aí é cancelado, é aniquilado pelas redes sociais,
Olha, calma, só estamos trocando uma ideia, eu estou falando determinada coisa, mas aí o radicalismo já puxa, né, tira de contexto, né, e aí isso não é legal para o nosso desenvolvimento, né? A gente não vai a lugar nenhum. Olha aqui, eu tô defendendo uma ideia, defenda a sua, né? Vamos tentar alcançar um consenso, né? O que não pode é a gente chegar, ou o Estado brasileiro, em regra, utilizar a região amazônica, a Amazônia Legal, como um instrumento de negociação, né, nessas grandes reuniões internacionais, nos fóruns internacionais, né, que é o que foi o que aconteceu até hoje. Né? A região amazônica, via de regra, foi utilizada como instrumento ali para a obtenção, né, de alguma externalidade positiva ou de consecução ali de algum acordo favorável. E se você pisa um pouquinho fora da linha, opa, suspende doação, né, para o fundo da Amazônia, suspende isso, suspende aquilo, né? Sem falar, né, aqui lembrando também dos discursos que muitas das vezes não se concretizam, né? Então, o presidente anterior dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha saído, retirado os Estados Unidos do protocolo lá de Paris, né, do acordo do climático, né? E mesmo assim, o Barack Obama, que assinou, né, esse tratado, prometeu doar 3 bilhões e doou 500 milhões de dólares. Né? E aí o Donald Trump falou, olha, né, nós estaríamos devendo 20 trilhões, não vamos mandar esse dinheiro para fora, nós vamos aplicar isso aqui. A maioria dos países vai adotar esse mesmo discurso, né? Ou vai adotar esse mesmo comportamento. Pode ter um discurso bonito, né? De, olha, vamos parar de consumir produtos do Brasil, porque eles são malvadões, eles estão destruindo a Amazônia, está vindo tudo, o produto que a gente compra com aquela propaganda lá, né? Vem com fumaça da Amazônia. Não é por aí. Né? A gente precisa ter esse tipo de radicalismo tirado do debate, né? E olha, não, né? Calma aí. Você fala em proteger, mas o que você protege? O que você colabora para tudo que nós protegemos aqui? De que maneira você colabora, né? Não, tudo bem. Agora a gente tem as perguntas do público, né? A gente pediu as perguntas pelos stories e a gente selecionou as melhores. Algumas o senhor já até falou um pouquinho, mas como os seguidores mandaram, eu faço questão de fazer. A primeira pergunta é da Maria Solange. Ela perguntou assim: há como monitorar se estão sendo seguidas as técnicas de sustentabilidade? Veja, isso aí é obrigado pela pergunta, primeiramente. É uma situação um pouco complicada, né? Agora, recentemente, o Brasil me mandou aí para o espaço o satélite Amazônia 1, que pretende fazer o monitoramento aí da região amazônica com imagens e etc., com tecnologia nacional. E a gente espera que isso colabore, né? Mas não é a única, não é garantido, né, que você vai conseguir, por exemplo, detectar, não sei qual é o nível de detalhamento, né, dessas imagens e etc., mas que você consiga detectar, né, quaisquer, por exemplo, iniciativas de desmatamento. Aí você protege também a natureza de outras maneiras, né? Então, quando, por exemplo, você adota ali a reciclagem dos seus resíduos produzidos em casa, né, entre outros, você também está colaborando para a proteção da natureza. E isso nem sempre é aferível, né? Isso é verdade. Bom, a próxima pergunta é do Júlio. Como acabar com a apropriação ilegal de bens públicos na Amazônia? Madeira, terras e minérios. Veja, Júlio, a principal forma de você tentar conter esse tipo de comportamento é com a regularização fundiária. Ou seja, você saber quem é o dono ajuda não só no desenvolvimento dessa pessoa, aquela questão que eu já mencionei do financiamento, da obtenção de financiamento junto às instituições bancárias, mas também na responsabilização de quem eventualmente estiver desmatando ilegalmente. E aí, se você não sabe quem é o responsável pelaquela terra, você nunca vai conseguir. E imaginar que nós teremos fiscais e equipamento suficiente para fiscalizar a região amazônica é uma utopia inalcançável, ok? Tenha em mente que a região amazônica é como se fosse um oceano verde. Quem já viajou de avião para cá sabe que você passa horas olhando para baixo só vendo verde. Então, é impossível você fiscalizar, né, toda essa área. Só um parênteses, né? Ou vendo verde ou passando por turbulência, né? Eu fui pro Acre em 2015, nossa, muita turbulência.
Por conta da umidade, né, muitas vezes, Uhum. do É ar. verdade. Bom, a próxima pergunta é da Fernanda Peixoto. Ela quer saber o que o senhor acha sobre o plano do ministro Salles em adotar parques na Amazônia. Ela quer saber se isso é bom para a Amazônia. Fernanda Peixoto, obrigado pela pergunta. Eu acho uma excelente iniciativa, ok? É preciso chamar a sociedade a participar. Como eu disse, a gente não pode atribuir aos amazônidas única e exclusivamente a responsabilidade, o ônus de proteger essa imensidão do território nacional. 60% do território nacional é a Amazônia Legal. Então, não é possível atribuir isso ao Estado e muito menos aos amazônidas, às pessoas que residem aqui. A participação de todos os brasileiros, e aí sejam pessoas físicas, naturais ou pessoas jurídicas, empresas, é fundamental. Eu acho excelente a iniciativa, né, e vai colaborar para a proteção do meio ambiente. Assim como há nos grandes centros, por exemplo, a adoção, às vezes, de um jardim, de uma praça, por algumas empresas, por aí que a gente vai conseguir proteger mais o meio ambiente. Sem dúvidas. Bom, a próxima pergunta é do Emílio. Ele quer saber sobre custo de produção e os desafios quanto aos investimentos privados no estado de Roraima. Emílio, deve ser o meu colega de mestrado. Muito boa pergunta. Nós aqui na região amazônica, sobretudo em Roraima, temos um custo, né, não só econômico, mas social também, elevadíssimo, em virtude disso que eu já falei, né, dessa distância dos grandes centros e das inúmeras responsabilidades, né, que são atribuídas ao Estado, que deve ali buscar o seu desenvolvimento econômico, tendo a disponibilidade de apenas um pouco mais de 6% do seu território. Então, custos para desenvolvimento na região de Roraima são absolutamente incompatíveis em termos assim de concorrência, né, com qualquer outro estado da federação, né, principalmente da região sudeste, centro-oeste, sul, né, mas aqui na região norte e Roraima especificamente, tendo em vista aí a sua não ligação ao sistema elétrico nacional, né, que nos faz aqui depender, por exemplo, de usinas de geração de energia, né, quando antes dependíamos da geração da Venezuela, agora adotamos usinas aí a diesel, né, que não são boas para o meio ambiente, e isso tudo, infelizmente, acaba de alguma maneira comprometendo, de certa forma, o desenvolvimento de Roraima, que acaba sendo um estado muito dependente de repasses de recursos da União. A última pergunta é do Leonardo Viana. Até que ponto o desmatamento faz parte do natural? E como a tecnologia pode nos fazer lucrar com ela? Eu imagino que ele queira dizer como que a tecnologia pode nos fazer lucrar com a Amazônia. Quem, Fernando? Leonardo Viana. Leonardo. Muito obrigado pela pergunta, Leonardo. Veja, a tecnologia pode nos auxiliar nessa situação que eu falei, por exemplo, do satélite Amazônia 1, de você identificar com maior facilidade áreas que comecem, né, a sofrer algum desmatamento. Então, a tecnologia pode ajudar nesse sentido. Agora, é preciso, sobretudo, não se concentrar apenas em questões de a legalidade ou não, ilegalidade, o absurdo desmatamento, mas sim a adoção de novos comportamentos, né? A adoção de novas políticas que valorizem ali promovam o desenvolvimento e valorizem a vida das pessoas que vivem ali nesses locais, né? Para que você saia desse modelo punitivo, repressor e opressor para um modelo pedagógico. Obrigada, professor. Para a Árvore do Futuro foi muito bom ter sua presença aqui hoje. A gente pôde discutir muitos assuntos num espaço de tempo que não é tão grande, então é muito legal essa discussão para a gente. Primeiramente, eu agradeço o convite, né? Fiquei muito honrado, muito feliz com esse convite, com essa possibilidade de levar algumas ideias, né, trazer para o debate algumas ideias sobre o desenvolvimento regional da Amazônia, sobre o pagamento por serviços ecossistêmicos, né, e eu que fico muito feliz e muito honrado com esse convite, saber um pouco mais algum deles, aprofundar alguma troca de ideia. Pode me seguir nas redes sociais aí, Rafael Penella, eu estou aí. Obrigado aí pela oportunidade. Se precisar, podem contar comigo. Obrigada e, bom, gente, até o próximo podcast.